Hoje a Start apresenta para vocês o treinamento de serras de fitas para alimentos. O treinamento é para você que deseja conhecer um pouco mais sobre as lâminas para corte de carne e de acordo com cada aplicação, com cada modelo de serra de fita. Para entendermos melhor aonde é utilizada as lâminas de serra de fita para corte de carne, a gente colocou aqui na imagem ao lado um fluxo onde começa e termina todo o processamento da carne. Como vocês podem ver, o animal que está lá no campo, ele vai ser levado para um frigorífico, onde vai ser feito o abate desse animal. E é aí que começa a utilização das lâminas de serra de fita da Start. Em seguida, após o processamento da carne, ele segue para o supermercado ou açougue, que também utiliza as lâminas de serra de fita. E por fim, a carne vai chegar à mesa do consumidor. E ainda no processo, existem dois tipos de máquinas de serra de fitas para corte de carne. A máquina horizontal, que é aquela máquina que o operador trabalha com ela suspensa, para fazer o corte de carcaça do animal ao meio, e a máquina vertical, que é aquela máquina que o operador vai trabalhar sobre uma mesa, que pode cortar uma peça de carne com ou sem osso, empurrando ela contra a lâmina. Essa máquina é utilizada nos açougues, supermercados, restaurantes e grandes centros de processamento de carne. E antes de começarmos a falar de cada tipo de lâmina, vou mostrar para vocês a terminologia, que é a nomenclatura de cada parte que compõe uma lâmina, por exemplo. A primeira, como vocês podem ver aí na imagem ao lado, é a largura, que é a distância das costas da serra até a pontinha do dente. Em seguida, a gente tem aí o comprimento da lâmina, que é o tamanho total dessa lâmina. Essa é uma lâmina soldada de 2 metros e o comprimento ele vai ser definido pelo equipamento do cliente. Então o cliente ele vai ter que informar ao vendedor qual o tamanho que ele precisa para que seja soldada essa lâmina. Após isso, a gente tem a espessura dessa lâmina. A espessura, que geralmente é padrão, e ela está atrelada à largura da lâmina. Existem espessuras especiais, mas geralmente é padrão. E por fim, a gente tem a dentição, que é a quantidade de dentes contida dentro de uma polegada. Ou seja, uma polegada é 25,4 milímetros. A quantidade de dentes que tem dentro dessa medida é a dentição da lâmina. E agora vamos falar dos modelos das lâminas. Vamos começar pela lâmina MKP, que vem do nome em inglês Meat Cutter Premium, que a lâmina é o carro-chefe das lâminas Start, a lâmina mais conhecida, muito utilizada em frigoríficos, supermercados e principalmente o açougue. É uma lâmina que serve para cortar carne com osso, sem osso, resfriada ou até mesmo congelada. É aquela lâmina que é utilizada em máquinas verticais, onde o operador empurra a carne contra a lâmina. É uma lâmina que tem disponibilidade de várias dentições, larguras, e você sabe para que serve essa variação de dentição? Por exemplo, se uma pessoa precisa ter um acabamento melhor, de melhor qualidade na carne, ele vai utilizar uma lâmina com mais dentições. E se ele precisa cortar mais rápido, ter mais agilidade, ele utiliza uma lâmina com menos dentições por polegada. Essa é a lâmina MKP, excelente custo-benefício. E agora falaremos de dois modelos de lâminas especiais para corte de carne congelado, que é a lâmina MKF e a lâmina MKB. A lâmina MKF, à esquerda da tela, é uma lâmina indicada para corte de pescados com temperatura de até 60 graus negativo, onde o material que está sendo cortado, o peixe, por exemplo, que está sendo cortado, ele vira um bloco de gelo, uma pedra mesmo. E essa lâmina ela é dedicada para esse tipo de corte, para essa aplicação. E à direita nós temos aí o modelo MKB, que é uma serra para corte de carne congelada também, numa estrutura bimetálica. É uma lâmina composta por 2 metais. Na pontinha do dente dela é uma matéria-prima de aço rápido, mais resistente. Só para vocês terem uma ideia, essa mesma matéria-prima é usada lá na lâmina para cortar aço. Por isso é uma lâmina mais resistente para cortar, como por exemplo a gente está vendo na imagem, um atum gigante congelado, que é a mesma coisa de cortar uma pedra de gelo. E por isso ela tem que ter uma resistência maior na sua estrutura. Outro detalhe importante da MKF é que ela possui lâminas com espessura mais fina. E além disso, a trava do dente é uma trava mais fechadinha, uma trava mais estreita. Isso aí possibilita, como a gente pode até ver na imagem, uma imagem ilustrativa, que a gente tem um corte com um desperdício menor de material comparado a uma lâmina comum, por exemplo.
E agora que já conhecemos os modelos de lâminas, vamos aprender aqui como que a gente pode solicitar essa lâmina para um vendedor. O primeiro ali, no primeiro quadrinho, a gente vai especificar o modelo dessa lâmina. Em seguida, a gente tem a largura dela. Depois a gente tem a dentição dessa lâmina. Em seguida, a gente vai ter o perfil do dente, que está atrelado ao modelo da lâmina. A espessura dessa lâmina e, por fim, o comprimento, que é o comprimento que você vai informar para o vendedor qual o comprimento da sua máquina que você utiliza. Outra característica interessante é que vem gravado a laser na lâmina algumas informações, essas características que a gente acabou de comentar aqui. Por exemplo, se vocês observarem aqui na tela, a gente tem aí o modelo da lâmina, né? Está escrito aqui, ó, modelo, que é a Meat Cutter Premium. Em seguida, a gente tem aqui a largura e a espessura da lâmina. Esse exemplo é uma lâmina de largura de 16 milímetros com uma espessura de 0,46. E por fim a gente tem aí a dentição, que esse X6 significa que é 6 dentes por polegada. Então todas essas informações vão estar gravadas a laser e além disso a gente tem aqui a marca da Starrett também, para a gente poder identificar que é uma lâmina autêntica Starrett. Quando o cliente recebe aí uma lâmina Starrett, né, o seu produto, ela não chega dessa forma desprotegida, solta, com o risco de danificar a própria lâmina ou mesmo machucar uma pessoa, por exemplo. A Starrett envia os seus produtos, a sua serra de fita, com uma embalagem, um papel parafinado, que é um papel que tem uma proteção contra a umidade, contra a sujeira e também a proteção para a própria lâmina. Vocês conheceram então toda a nossa linha de serras de fitas para alimentos. Além disso, a Starrett conta também com uma linha de máquinas de serra de fitas, facas, chairas e luvas para atender o mercado aí de corte para alimentos. Gostaria de agradecer a todos que assistiram esse vídeo e que o conteúdo desse vídeo sirva para que você identifique corretamente qual a melhor lâmina para o seu processo, para a sua aplicação. E também para que você, vendedor, indique corretamente qual a melhor ferramenta para o seu cliente. Além disso, vocês podem consultar também no nosso site as informações citadas nesse treinamento e além disso também vocês podem consultar qual o técnico da sua região para melhor te auxiliar. Muito obrigado a todos e nos vemos até o próximo vídeo.